quando a gente começa a analisar essa vitória, é bom, né, ir devagar com andor, porque o Supremo é do Barroso, né? Então, vamos pegar leve. Primeiro ponto. Foi aprovado? O Supremo está PT da vida com o que aconteceu? Em tese, parece que sim, porque os ministros se sentiram desafiados pelo Senado. Então, esse é um ponto concreto. Agora, o que foi aprovado efetivamente contém-se realmente as decisões monocráticas? Aí é uma dúvida que fica no ar. Contém, mas não contém totalmente. Por exemplo, continua valendo a regra de que os ministros do Supremo ainda podem derrubar individualmente atos normativos do governo federal, como nomeações e portarias de ministérios, e também decretos de governadores e prefeitos. Isso continua valendo, tá? Então, o Supremo foi desafiado, mas nem tanto assim. Tem lá, passou também, isso aí, não sei se foi uma mancada dos senadores ou se foi uma vacilada profissional e proposital, né, de que essa medida, assim que a Câmara aprovar, que a PEC entrar em vigor, haverá ainda 180 dias para tudo entrar em vigor. E a pergunta idiota: por que 180 dias? Por que o negócio não entra em vigor imediatamente? Né? Qual é a lógica para esse pequeno delay, esse atrasozinho? Né? Então, são umas coisas que a gente não consegue entender direito o que o nosso parlamento faz. Teve um outro caso aí que chamou muito a atenção, né? Que essa aprovação de medida contou com o apoio do senador Jacques Wagner, líder do governo, homem da ultraconfiança de Luiz Inácio Lula da Silva. Que interpretações podemos tirar desse voto favorável do Wagner? Primeiro, de que, segundo ele, né, esse é um ponto concreto, né, não pode haver aí um desafio entre os poderes, tanto o legislativo desafiar o poder judiciário, quanto o judiciário também atropelar o poder legislativo. Então, essa foi a primeira tese que o Wagner apresentou, mas que nem todo mundo acreditou demais nisso. Tem um outro modo de pensar que é sempre bom a gente avaliar. O PT é um partido especializado em acender uma vela para Deus e outra para o diabo ao mesmo tempo. O PT é aquele partido que diz que o céu é maravilhoso e que ele gosta do céu, mas, na verdade, ele faz tudo para que o inferno se viabilize. Então, muito cuidado com o que parece que o PT faz, o que parece que eles tomaram de decisão, em que um está contrariando, o PT, houve ali uma traição, houve ali uma briga interna do PT, está havendo uma divisão dentro do PT. Mentirinha, não tem nada disso. O PT age com coesão total. A aprovação dessa medida obedeceu a um acordo que está em vigor entre Luiz Inácio Lula da Silva, presidente que tomou o poder no Brasil, e tomou o poder com o apoio do Supremo. Né? Segundo o ministro Gilmar Mendes, inclusive, o Lula só foi eleito graças ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso pode ser interpretado de várias maneiras. Né? Não interprete da maneira maldosa, não. Interprete da maneira bondosa. Né? O Supremo está aí para ajudar, para colaborar. Né? Vamos até lembrar, o Lula foi, quando interessou a juristocracia apertar o botão dele, detonar ele, para ele ir preso, ele foi preso. E depois, quando interessou a juristocracia, vamos aliviar a barra do Lula para que ele possa ter os seus direitos políticos de volta e concorrer à presidência e ganhar, tomar o poder, o Lula voltou. Então, vamos sempre avaliar essa dualidade brasileira, que ela é sempre bastante complexa. Então, houve sim, essa medida passou com o apoio, com a concordância leve de Lula, num acordo com Rodrigo Pacheco, que tinha interesse que ela passasse. Mas vamos falar a verdade, que é bom sempre a gente colocar o ponto, o dedo na ferida, para ver se dói, né? Às vezes, de vez em quando dói. Quem fez a grande articulação de verdade para tudo isso passar, tem nome. Foi um cara chamado Davi Alcolumbre, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Congresso.
do Senado, ele quer ser o futuro presidente do Senado e do Congresso e sucessor do Rodrigo Pacheco. Há quem diga, com tese muito firme, de que quem manda de verdade no Senado é o Davi Alcolumbre e que o Rodrigo Pacheco só obedece ao que ele faz. O Davi Alcolumbre, isso é fato, andou aí meio PT da vida com algumas decisões do governo, sobretudo contra um cara forte do governo, o ministro vingador, né, Flávio Dino. Alcolumbre, nos bastidores, andou atribuindo a Dino, né, toda a série de denúncias que saem contra o ministro Juscelino Filho. Né? E toda hora sai denúncia contra esse cara e nada acontece contra ele. O homem é um intocável. E o homem, as forças do poder em Brasília garantem, ele é apadrinhado pelo Davi Alcolumbre. Por isso que ele não cai. Balança, 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 mas não cai. O cara é forte. Davi Alcolumbre foi o cara que articulou para essa vitória expressiva por 52 votos, que permitiu que as decisões monocráticas do Supremo aí tivessem um freiozinho e tal, vai ter que passar pelo colegiado, algumas medidas ainda poderão ser ali afetadas, mas o grosso do grosso, né, como gosta de falar o presidente Lula, vai ter que passar, sim, pela decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal, que é a medida certa. Eu não sei nem por que o Supremo ficou tão PT da vida com essa história toda, achou que o parlamento estaria fazendo ali uma interferência no Supremo. Estava não, está pegando leve. Davi Alcolumbre não quer nada de briga com vocês. O grande Rodrigo Pacheco, menos ainda, ele que parece ser o presidente do Senado, mas, na verdade, dizem que é o Davi Alcolumbre que é o presidente de verdade, que é o cara que manda. Então, o Supremo está aí contando a sua historinha. Então, repito aquela tese inicial: devagar com andor, porque o Supremo é do Barroso. Muita coisa não vai mudar assim, não. Mas, que ficou claro, houve sim, mesmo com a aprovação dessa medida, as bases oposicionistas dentro do Senado floresceram, ganharam uma pequena força. Serviu sim como recado: Supremo, você é Supremo, mas você não é o Supremo absoluto. Então, vamos pegar mais leve, vamos prestar mais atenção no serviço e vamos negociar.